subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 9. A vinda de Jesus em glória. Meus queridos irmãos e amigos, estudantes, professores da EBD, na lição número 9, estudamos um tema maravilhoso, cheio de esperança para a Igreja do Senhor Jesus, que é a vinda de Jesus em glória. Estudaremos na lição bíblica, veja o que diz a palavra de Deus: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, 30. Meus caros irmãos, após o período tenebroso da grande tribulação, durante 7 anos, Jesus voltará para implantar o seu reino milenial sobre a terra. Na primeira fase de seu retorno, como prometeu para vir buscar a sua igreja, só será visto pelos salvos, que ressuscitarão ou forem transformados e arrebatados para encontrar-se com ele nos ares, conforme 1 Tessalonicenses 4,17. Na segunda fase de sua vinda, será diferente. Jesus não virá como ladrão, sendo visto apenas pela igreja arrebatada. Ele virá de forma aberta, deslumbrante, impactante, à vista de todos os habitantes da terra. Diz o Apocalipse: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1,7. Antes de ser assunto aos céus, Jesus disse em seu sermão profético: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 29 a 31. Ele se referia aos dias últimos da grande tribulação, quando haverá catástrofes nunca vistas, que abalarão o sol, a lua, as estrelas e todo o espaço sideral. Quando a terra estiver na mais cruel situação, desespero, angústia e sofrimento, Jesus voltará com poder e grande glória. Quando Jesus nasceu em Belém, veio ao mundo de maneira muito singela e modesta. Apareceu como um bebê em meio a uma grande pobreza. Seu berço era um coxo de animais, uma manjedoura. Sua mãe o envolveu em panos, e ele, sendo Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se fez pobre, se fez carne e habitou entre nós, como diz João 1,14. Mas na sua segunda vinda, na vinda em glória, a segunda parte da sua vinda, ele será visto por todo mundo. Certamente todo olho o verá, ao vivo, fisicamente ou através dos moderníssimos meios de comunicação e imagem. Há quem entenda que toda visão de Cristo na sua vinda em glória será apenas através dos olhos naturais, por causa da grande destruição provocada pelos cataclismos que desabarão sobre o mundo. Dizem que toda a infraestrutura de transportes e de comunicações, incluindo estações de rádio, de TV, as agências jornalísticas, tudo será destruído nos grandes tremores de terra globais. Mas é possível que restarão algumas instalações capazes de transmitir ao vivo, nos programas de televisão e pelos sites da internet, o grande e maravilhoso evento da volta de Cristo em glória. A lição nos mostra que ele virá com majestade vitorioso. Na visão de João, ele viu Jesus montado num majestoso cavalo branco. Diz a palavra: e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19, 11. Na sua vinda, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele virá montado num cavalo branco, que representa a verdadeira paz que Cristo trará às nações, em contraste com a falsa paz do anticristo. Aqui se seguirão a guerra, a fome, a morte em grande escala mundial. A lição nos mostra
Quais os objetivos da vinda de Jesus? Podemos resumir em alguns tópicos. Primeiro, ele virá para castigar os ímpios, derramar o seu juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Judas 1, 15, 16. Nas universidades, o ensino é materialista e antideus. Nos legislativos, as leis são elaboradas sob inspiração materialista e muitas são aprovadas afrontando os princípios de Deus. Os governos do mundo preferem ouvir Satanás do que ouvir a Deus. Os Estados Unidos aprovaram a abominação do casamento gay. No Brasil, a prostituição é aprovada nos planos de governo. Nem as crianças são respeitadas, pois nas escolas ensinam-se que o homem veio do macaco, não é? Que o ser humano não nasce homem nem mulher, numa terrível afronta aos princípios, os primeiros atos de Deus. Ao criar o homem, diz a Bíblia que Deus criou macho e fêmea, Gênesis 1, 27. Mas toda essa malignidade acabará quando Cristo pisar na terra para reinar. Em segundo lugar, Jesus voltará para livrar Israel do extermínio. Ele descerá em socorro de Israel na batalha do Armagedon. Jesus descerá sobre o Monte das Oliveiras, naquele momento, em meio à maior aflição no Armagedon, conforme Zacarias 14, 1 e 2. Jesus socorrerá Israel, conforme Zacarias 14, 3 e 5, mesmo sabendo que não creram nele. Os exércitos inimigos liderados pelo anticristo serão derrotados pelo poder de Jesus. Jesus prenderá o anticristo e o falso profeta, os julgará e os lançará imediatamente no lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. E a besta, diz a Bíblia, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, Apocalipse 19, 20, Mateus 25, 41. Um anjo poderoso, veja bem, um anjo poderoso com a chave do abismo prenderá o diabo. Em terceiro lugar, a lição nos mostra que Jesus julgará as nações. Quem serão julgados? Todas as nações, especialmente as que se levantarem contra Israel, lideradas pelo anticristo, conforme Zacarias 12, 3. Diz a palavra, porque ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada. Zacarias 14, 2. Esse julgamento ocorrerá depois que o anticristo for vencido. Jesus vai assentar-se no seu trono de glória, no lugar chamado Vale de Josafá, conforme Joel 3, 12 e 14. Serão julgadas todas as nações, conforme Mateus 24 e 32. A vinda de Jesus também virá como preparação para o milênio. Preparação para o milênio. Veja o que acontecerá antes de Jesus inaugurar o milênio. Primeiro, Satanás será preso por 1000 anos. Acabará o poder dele, acabará a sua ação maligna. Em segundo lugar, quem entrará no milênio com Cristo? Preste atenção. Os povos chamados de ovelhas por ele entrarão no milênio para reinar com Cristo, conforme Mateus 25, 34. Os povos considerados bodes serão lançados no inferno, conforme Mateus 25, 41, 46. Eles, os que entrarem no milênio, reinarão com Cristo por 1000 anos. Literalmente entrarão no milênio. Os mortos pelos exércitos do anticristo que não usaram o número 666, que não adoraram a besta, diz a Bíblia, e vi tronos e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E o que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 24. Os ímpios só ressuscitarão para serem julgados no juízo final após os 1000 anos. Apocalipse 25. Diz a palavra.
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 26. Querido irmão, aluno ou professor da escola dominical, queridos irmãos da Igreja de Jesus Cristo, vale a pena ser crente, mas ser crente fiel para encontrar Jesus na sua vinda. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.